E aí, pessoal, tudo bem? Professor Lucas trazendo mais uma videoaula, né, para vocês. Dessa vez perdendo aula por causa do Provão Paulista, né? Bom que eu gravo para os alunos, já deixo disponível aqui na internet para quem quiser ver, né? Então, a última aula que eu dei foi sobre máquinas térmicas, né? E hoje, então, vamos resolver aqui dois exercícios. Um da UP, um exercício fácil de interpretar gráfico, e um mais dificinho aí que curiosamente caiu na PUC, né? Bom, então vamos lá, né? Então, esse primeiro exercício aqui, ó, tá falando dos processos de um gás na máquina, né? Fala que o processo AB, que está ali na esquerda, né? E o DE, que são os que são retas, né, verticais, eles são isocônicos, né? Então, isocônico é volume constante, né? Nessa coisa aqui, volumétrico ou isométrico. EA e CD são adiabáticos, né? Então, são essas curvas, né? Que tem também. E, por último, que o processo BC é isobárico, né? Ou seja, a pressão é constante, né? É reto na horizontal, já que é um diagrama PV. Ele quer saber a eficiência dessa máquina, né? Então, dá para ver no gráfico que tem essas setinhas, né? 4 joules, 20 joules e 12 joules, né? O 4 e o 20 estão entrando e o 12 está saindo. Pode se perguntar, tá, mas isso é o trabalho ou é o calor, né? Porque os dois estão nessa unidade de medida, então, digamos, talvez não desse para saber, né? Ou você pode pensar isso. Mas vejam, o CD e o EA, eles não têm setinhas. E eles são adiabáticos, ou seja, onde não ganha e nem perde calor, né? Então essas setas são o calor. Mas por aquele esquema padrão de máquina térmica, né? As setas que entram na máquina são calor e ela vai realizar trabalho, tá? Então essas setinhas estão se referindo ao calor, certo? Então, gente, se ela vai receber então o VIC mais 4, né? E ela vai perder, liberar 12 de calor. Então, como a gente considera máquinas ideais, né, sem dissipação, ela ganhou 24 de calor da fonte quente e devolveu 12 para a fonte fria, né? Então, o calor quente, né, que é o calor recebido da fonte quente, ele foi 20 mais 4, né, que são 24 joules. O calor que ele rejeitou para a fonte fria, que a gente chama aqui de QF, foi 12 joules, né? E o trabalho realizado é o calor recebido menos o calor rejeitado para a fonte fria, né? Que vai ser 24 menos 12, que vai dar então 12 joules de trabalho. E aí, por último, né? O rendimento, ele é o trabalho dividido pelo calor recebido, né? Pela máquina térmica. Então, o trabalho realizado foi 12 joules e o calor recebido foi 24 joules, né? 12 dividido por 24 é meio, né? Que dá, então, 50%. Esse é o rendimento dessa máquina, alternativa D, 50%, né? Então, simples assim, as retas que estão entrando é o calor recebido, a reta que está saindo é o calor cedido, né, para a fonte fria. O trabalho é a diferença, né, do calor recebido com o calor rejeitado. Então, o recebido 24, rejeitado 12, 24 menos 12, 12 joules é o trabalho da máquina. Rendimento, trabalho por calor recebido, 12 dividido por 24 é metade, né? Então, o rendimento dessa máquina é 50%, né? Exercício bem tranquilo, então. Esse segundo aqui é bem mais difícil, tá?
não sei se vai caber aqui no papel. Aí vamos lá, qualquer coisa aqui eu vi no Afônia, tá? Então vamos lá. Então, ó, tá explicando, né, que um motor de 1.0 tem o volume de 1 litro, né? E fala que ele opera uma pressão de 8 atm e que a rotação desse motor é 3.300 rotações por minuto, né? E que aí o rendimento, né, ele quer calcular o rendimento aproximadamente. E o consumo, né, nessas condições que ele passou, é 4 gramas de gasolina por segundo, certo? Então, o que ele dá? Ele dá o calor da combustão, que é o calor latente, né? É quanto calor vai ser liberado na combustão, 11.100 calorias por quilo. Um ATM é aproximadamente 1,10 a quinta pascal. Uma caloria é para aproximar para 4 joules, né? Então não é 4.2 nem 4.8, 4 joules ele quer. E um litro é 1 milésimo de 1 metro cúbico, né? E um ciclo é uma rotação, certo? Você vai ter que calcular para uma rotação só, porque o rendimento ele é de cada ciclo, né? Então, gente, para a gente poder calcular o rendimento, a gente vai calcular da mesma forma do exercício anterior, né? Precisa do trabalho e precisa do calor. O calor que vai ser recebido, ele vem da combustão, né? E aí, ó, ele está falando que uma rotação é um ciclo, né? Tá bom. Então, vamos começar a resolver isso daqui. Vamos começar calculando o calor recebido, né? Por segundo. Bom, gente, então, encontrei um erro no enunciado. Sempre foi um exercício com erro nos vídeos impressionante, tá? Mas o calor da combustão está em caloria por grama, não em caloria por quilograma, tá? Isso vai dar um valor absurdamente pequeno, né? Que não faz sentido. E esse valor é próximo do valor real da gasolina, tá bom? Porque eu tive que dar um corte no vídeo, que eu percebi esse erro aí, fui atrás de ver. Bom, então, 11.000 calorias por grama, né? E a gente tem, ó, 4 gramas, né? Por segundo. Então, o nosso calor recebido, né? Ele vai ser N, né? É o calor latente, é o calor que ele vai receber com a combustão, né? Vão queimar 4 gramas por segundo de combustível. Então, cada grama vai liberar 11.100 calorias. Eu vou queimar 4 gramas, né? Então, eu vou ter 4 vezes 11.100. Vai dar 44.400 calorias, né? Só que eu tenho que usar joules, né? Então eu vou ter que multiplicar por 4. Então o nosso calor quente vai ser 44.400 vezes 4, certo? Isso vai dar 177.600 joules. 177.600 joules, tá bom? Posso fazer na calculadora aí para confirmar se não confia em mim. Então, gente, calculamos, né, o calor total. Mas eu tenho que ver por ciclo, né? Então, ó, eu tenho 3.300 rotações por minuto. Rotações por minuto. Eu quero usar segundos, né? Então, eu vou dividir por 60, né? Vou dividir por 60 para ter em segundos, né? Então eu vou ter, vai dar 55 rotações por segundo, certo? Só que eu quero saber uma rotação, que é um ciclo, né? Então, a cada 55, né, rotações, eu vou ter 177.600. Eu quero saber de uma rotação só, né? Então vamos fazer aqui uma regra de 3, né? Em 55 rotações, eu tenho 177.600
e 600 joules de calor. Vamos ver para uma rotação só quanto calor eu vou receber, né? Então, gente, como aqui é 1, né? Você vai dividir os 177.600 por 55, né? Para ter o calor. Então, o nosso calor recebido por ciclo, ele vai ser os 177.600 dividido por 55, certo? Isso vai dar, deixa eu ver aqui na minha conta, né? Isso vai dar 3.229 joules. Então, esse é o calor que ele vai receber por ciclo. Eu calculei o calor por segundo, quantos ciclos tem por segundo, né? Dividi um pelo outro, aí eu sei quanto calor eu tenho por ciclo, né? Então, me resta saber então o trabalho, né? Me resta então saber o trabalho. E vou ter que arrumar a câmera aqui, só um momento. Aqui, tá bom. Então, vamos calcular o trabalho. O trabalho de um gás é P vezes V, né? É a pressão vezes o volume. E ele dá isso no enunciado, né? Então, a nossa pressão, ela é 8 atm. Então, é 8 10 a quinta. E o nosso volume, ele é 1 litro, né? Que é 10 a menos 3 metros cúbicos, né? Então, vezes 10 a menos 3. Então, o 8 fica 8. Aí a gente tem o 5. A gente tem o 5. E a gente tem o 10 a menos 3, né? Isso vai dar 10 a 2, né? 5 com menos 3 vai dar 2. Então, o nosso trabalho, ele vai ser 800 joules, certo? Então, o nosso trabalho vai ser 800 joules. Para a gente acabar, né? O nosso rendimento, ele é o trabalho dividido pelo calor. O trabalho é 800 joules e o calor, ele é 3.229. Ele quer aproximado, né? Então, 3.229 é aproximadamente 3.200, né? 800 dividido por 3.200, né? 1/4, né? Que vai dar, então, 25%, né? Vou até confirmar, gente, se esse arredondamento é válido, né? Vamos confirmar aqui, então, tá? Então, aqui, ó, pegar a calculadora para ver se não bate com as outras alternativas, né? Então, ó, vou dividir aqui 800 por 3.229. 24,77, né? Está mais próximo do 25, certo? Então a gente pode realmente fazer esse arredondamento e a nossa resposta correta é a alternativa C. 25% é o rendimento desse motor, certo? Então esse exercício aqui já foi um pouquinho mais difícil, né? Então vamos dar aquela recapitulada. Ele nos deu, né, o calor da combustão, 11.100 calorias por grama, né? Então, para calcular o calor recebido, né, faz o quinole, né, calor na teite, o calor liberado na combustão, que é o calor que o motor vai receber, né? Então, 4 vezes 11.100, 44.400, certo? Calorias. Só que a gente tem que usar joules, né, para comparar com o trabalho, que vai ser calculado em joules. O enunciado falou ali que na caloria é para usar 4 joules, certo? Então, multiplicando o valor por 4, deu 177.600 joules. Só que
Isso aqui, NE em 3.300 rotações por minuto, né? E aqui eu estou usando gramas por segundo. Então eu tenho que converter a rotação por minuto em rotação por segundo. Divide por 60, né? 3.300 por 60, 55 rotações por segundo. Então, em 55 rotações, eu usei 177.600. Por quê? Porque esse é o calor por segundo, né? Por segundo. Eu tenho 55 rotações por segundo. O regneto não é por segundo, ele é por ciclo, né? Então, para eu saber do ciclo, eu tenho que dividir o calor por segundo pela quantidade de ciclos, né? Que cada rotação é um ciclo, tá aqui em cima, ó, por segundo. Então, divido 177.600 por 55. 3.229. Esse é o calor recebido por ciclo. O trabalho no ciclo é a expansão, que vai ocupar todo o volume do motor, né? Um litro. Então, é a pressão, 8 atm, 810 a quinta pascal, vezes 10 a menos 3, né? Que é nitro convertido para metro cúbico. Vai dar 810 ao quadrado, que é 800. Para finalmente acabar, o regneto, o trabalho dividido pelo calor, arredondando aqui 3.229 para 3.200, fica bem perto, dá um quarto, né? 8 vezes 4 é 32. Um quarto é 25%, né? Então, a alternativa C é a mais próxima, certo? Então é isso aí, espero que tenha dado para entender, né? Um exercício um pouco diferente, um pouco mais trabalhoso, mas caiu na PUC, né? Então, não é nem FUVEST nem ITA, é legal a gente estar preparado para tudo, né? Então deixo aí para a gente ver também outras formas de pensar, né? Pensando em trabalho como pressão vezes volume, né? Lembrar de usar essas equações que não aparecem tanto. Então é isso aí, espero que tenha dado para a gente dar uma pensada, né? Sobre os ciclos e os cálculos de motor. Espero aí ter ajudado, né? Aí qualquer dúvida pode perguntar aí nos comentários que eu respondo, certo? Então é isso aí, nos vemos na próxima aula, né? Seja aqui no YouTube ou na escola, certo? Então é isso aí, até mais, falou!